Olá, pessoal. Estamos dando início aqui a mais uma aula de Direito às Obrigações. Hoje nós começaremos a tratar das obrigações de dar coisa incerta, mais especificamente na perda do objeto, né? Nas obrigações de dar coisa incerta. Posteriormente, passaremos a análise das obrigações de fazer e não fazer. Se curtiu o vídeo, deixe seu joinha. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, algum elogio, alguma consideração, deixe aqui nos comentários que eu gosto de saber. Tá bom? Compartilhar os slides aqui. E vamos embora, pessoal. Olha só. Então, a gente parou na última aula na perda do objeto na obrigação de dar coisa incerta, né? A gente viu a perda do objeto na obrigação de dar coisa certa e agora a gente faz a análise da obrigação de dar coisa incerta. Então, antes da tradição, pessoal, lembrar aí que o gênero não perece, né? Lembrar que o gênero não perece. Dessa forma, pessoal, qual é a consequência disso? O devedor, ele continua obrigado, né? Ou seja, se ele tem que entregar uma vaca Nelore branca para o credor, né? O fato dele ter um rebanho de vacas Nelores brancas, né? E todas elas falecerem, vierem à morte por conta de uma doença, isso o impede dele obter em alguma outra fazenda uma vaca Nelore branca e entregar para o credor? Não. Então, como não ficou especificado qual era a vaca a ser entregue, e existem outras vacas aí no mundo, né, no Brasil e no mundo, o credor, o devedor, continua obrigado a cumprir a obrigação, beleza? Agora, quando ele escolher a coisa, né, que a gente viu que se chama de concentração ou especificação, né, e der ciência de tal fato ao credor, aí vão se aplicar as regras da obrigação de dar coisa certa, beleza? Por quê? Porque aí, nesse momento da escolha e da cientificação do credor, a obrigação de dar coisa incerta passa a ser uma obrigação de dar coisa certa, beleza? Atenção, pessoal, que o artigo 246 do Código Civil, ele não se aplica nas hipóteses de gênero limitado, tá? Então, nesses casos, havendo perecimento do gênero, serão aplicadas as regras da obrigação de dar coisa certa. Explico. No exemplo anterior, né, que a devedora se comprometeu a dar uma vaca Nelore branca ao credor, imagina que ela diga assim, ó, eu vou entregar uma vaca Nelore branca do meu rebanho ao credor. E ela tem ali 400 vacas no rebanho dela. Então, é uma obrigação de dar coisa incerta, porque pode ser qualquer uma dessas vacas, mas o gênero é limitado. Por quê? Porque são as vacas da fazenda dela, uma das vacas da fazenda dela. De modo que, se ocorre uma doença, né, e todas as vacas dela morrem, ela não consegue mais cumprir a obrigação e aí aplica-se as regras da obrigação de dar coisa certa, beleza? Aí tem que ver se teve culpa, se não teve culpa da devedora, para saber quais regras serão aplicáveis, né? Qual a consequência será aplicada, beleza? Então, outro exemplo aqui, ó. Imagina que o João se compromete a dar um quadro do pintor Amaral Barbosa, inventei o nome do pintor, tá? Para Maria. Só que todos os quadros desse pintor, eles estão guardados num galpão. Esse galpão pega fogo, consequentemente, todos os quadros do pintor são perdidos, totalmente perdidos, né? São queimados. Isso significa o quê, pessoal? Que João não tem mais como cumprir a obrigação, porque não existe mais no mundo quadro do pintor Amaral Barbosa, né? Dessa forma, como o gênero pereceu, muito embora a obrigação fosse de dar coisa incerta, aplica-se as regras da obrigação de dar coisa certa. Ou seja, a hipótese aqui era de gênero limitado. Maravilha, pessoal? Beleza. Então, vamos dar sequência. Então, vamos lá. Ó. Uma pergunta até que eu já falei com vocês, para ver se vocês estão atentos, tá? Já comentei isso com vocês. Flávia deve a Joaquim uma vaca Nelore. Todo o rebanho de Flávia perece por conta de febre aftosa. O que ocorre? O que ela deve, pessoal? Uma vaca Nelore. O fato do rebanho dela perecer extingue-se as vacas Nelores do mundo? Não. Então, o que acontece? A obrigação é de dar coisa incerta. Como ainda não havia ocorrido a escolha da vaca, o gênero não perece. Consequentemente, Flávia terá que comprar uma vaca Nelore de outra fazenda e entregar a Joaquim, beleza? A gente já tinha tratado disso. E agora outra questão que eu também já tinha adiantado com vocês. Vamos ver se vocês estavam
atentos. Ó. Se no exemplo anterior as partes tivessem combinado que Flávia daria uma das vacas Nelore de seu rebanho a Joaquim e essas morressem por conta da febre aftosa, o que ocorreria? Ora, pessoal, nesse caso, trata-se de gênero limitado. E uma vez, né, que todas as vacas do seu rebanho pereceram, aplica-se as regras da obrigação de dar coisa certa, né? Ou seja, o gênero pereceu nesse caso, beleza? E aí tem que analisar se Maria teve culpa ou não nessa morte das vacas para saber a consequência. E faço remissão à minha aula anterior, né? Onde a gente tratou dessas questões de obrigação de dar coisa certa, beleza? Então é isso que eu estou falando aqui, ó. Não havendo culpa, resolve a obrigação. Havendo culpa, Maria paga o valor de uma vaca e arca com as perdas e danos. Maravilha? Beleza. Perda do objeto na obrigação de dar coisa incerta, pessoal. Então, agora a gente vai ver. E se, né, o objeto for perdido e a obrigação for de dar coisa incerta? A gente já viu antes da tradição, né? Antes da tradição, o gênero não perece. E depois da tradição, ou seja, depois de entregue o bem, se o bem for móvel, ou de registrado o bem, caso o bem seja imóvel, né? Bom, pessoal, na verdade, a coisa incerta, né, depois da tradição, ela necessariamente já tem que ser uma coisa certa, porque já teve a escolha. Ou seja, para você entregar o bem a alguém, você já tem que ter escolhido qual é esse bem, cientificado do credor de qual bem é. Ou seja, já houve a concentração. Desse modo, aplicam-se as regras de dar coisa certa, tá? Nesse caso, a regra qual é, pessoal? Relembrando, res perit dominum, ou seja, a coisa perece para o seu dono. Então, se já houve a tradição, né, já houve a entrega do bem, quem vai sofrer a perda do bem é o proprietário, né? Que no caso seria o credor que já se tornou proprietário da coisa, tá bom? Exceções, mesmas regras da obrigação de dar coisa certa, tá? Evicção, vícios redibitórios, por exemplo, vocês já analisarem em parte geral. Agora, olha só fazendo aqui reforçando, né? Na obrigação de dar coisa incerta, você vai escolher a coisa, vai concentrar e especificar a coisa, e a obrigação vai se tornar de coisa certa. A partir daí é que você vai poder entregar a coisa ao credor, né? Quando ela já for certa. Portanto, depois da tradição, a obrigação já é uma obrigação de dar coisa certa, beleza? Maravilha, pessoal. Entendido essas questões, né? Entendido essas questões, a gente agora vai falar da obrigação de restituir, que ela está englobada na obrigação de dar, né? Englobado na obrigação de dar. Então, como a obrigação de restituir, né, pessoal? Relembrando aqui para vocês. Por exemplo, eu alugo um carro de você. Eu posso usar esse carro por um mês. Depois eu tenho que te devolver esse carro, né? Então, eu tenho a obrigação de restituir o carro para você, né? Ao fim do nosso contrato, certo? Ou um contrato de locação. Eu posso usar do seu imóvel, né, da sua propriedade, mas ao fim do contrato de locação eu tenho que restituir o imóvel para você, certo? Beleza. Bom, se antes de restituir, né, de antes de devolver o bem, houver perda total do bem, ou seja, perecimento, aí a gente vai dividir, igual a gente dividia lá na obrigação de dar, né, pessoal? Sem culpa do devedor. Opa, vamos isso aqui. Sem culpa do devedor, o que acontece? A obrigação se resolve, né? Com culpa do devedor, o credor pode exigir o equivalente, né, o preço da coisa que ele tinha do valor da coisa que se perdeu, mais perdas e danos, beleza? E se houver perda parcial, pessoal, da coisa? Então, sem culpa do devedor, o credor ele tem que receber a coisa no estado em que se encontra, afinal ele é o proprietário, né? E não houve culpa do devedor, não cabe perdas e danos. Já se houve culpa do devedor, o credor recebe a coisa, pois ela é sua, e ainda pode pedir perdas e danos, beleza? Então você pegou emprestado o carro do seu primo, né? Vamos dizer que seja gratuito, inclusive, um comodato. O teu primo te emprestou por um final de semana, após o final de semana você tem que devolver o carro para ele. E aí você bateu o carro, ou arranhou o carro nesse período, né? Se você não teve culpa disso, você vai devolver o carro arranhado para o seu primo, e ele vai ficar com o carro arranhado. Salvo se você quiser, mas aí a lei não te obriga, entende? Se você quiser, você pode consertar o carro, entregar consertado e tudo mais, mas a lei não te obriga a isso. Se você tiver culpa no arranhão, né, digamos que você que esbarrou no poste e arranhou o carro no poste, né, por descuido seu na direção. Aí, nesse caso, você vai devolver o carro arranhado e terá que indenizar o seu primo pelas perdas e danos, né, pelo valor relativo ao conserto do veículo, beleza?
Por exemplo, né? Esse é um dos exemplos de possíveis perdas e danos, tá? Dependendo do caso concreto, pode existir outras perdas e danos, tema que será analisado mais à frente na matéria, beleza? Muito tranquilo, né, pessoal? Então, vamos fazer aqui aqueles exemplos, né, os casos para fixar o conteúdo, tá bom? Os casos aí que vocês gostam, né, que vocês têm comentado que gostam bastante, beleza? Então, João pega o carro emprestado da sua amiga Maria. Ao dirigir o veículo para uma rua considerada tranquila, vem a ser assaltado por meliantes fortemente armados. O que acontece, pessoal? Se ele foi assaltado por meliantes, a questão está querendo mostrar aqui que ele não teve culpa. Se ele não teve culpa, a obrigação se resolve. E aí Maria vai ficar sem o carro, porque o carro foi roubado, sem culpa do devedor, beleza? Então, João, comodatário devedor, tem a obrigação de restituir o veículo para Maria, que é a comodante credora. Comodato e comodante, vocês vão aprender isso, né, na aula de contratos em espécie, tá bom? Que é mais períodos mais avançados. Como a coisa se perdeu sem culpa do devedor, né, como eu já havia adiantado, sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação e a coisa perece para o dono, no caso, para Maria, tá bom? É isso mesmo, pessoal. Algumas pessoas podem estar falando, que injusto isso, mas é o que a lei determina, beleza? Agora, se João pega o carro emprestado de sua amiga Maria e ao dirigir o veículo embriagado, em alta velocidade, o que nós estamos falando aqui? Culpa, né? Estamos falando aqui de culpa, de negligência, imprudência, né? Acaba por colidir com um poste, resultando na perda total do automóvel. O que acontece, pessoal? Ora, nesse caso, ele tem que pagar o valor do veículo, né? Ele vai lá, entra na tabela FIP, vê o valor do veículo, paga esse valor para a Maria e, além disso, a Maria ainda pode exigir dele perdas e danos, beleza? Então, João, comodatário devedor, tem a obrigação de restituir o veículo para Maria, comodante credora. Como a coisa se perdeu com culpa do devedor, João tem que indenizar Maria pelo valor do veículo, além de arcar com eventuais perdas e danos, regra que nós analisamos agora há pouco, beleza? Muito tranquilo, pessoal? Então, vamos avançar. E se a coisa se perder, se houver perda, né, do objeto depois da devolução da coisa na obrigação de restituir? Ora, se já devolveu, a coisa já está com o seu proprietário e a coisa, né, perece para o seu dono, res perit domino. Portanto, quem vai perder é o proprietário, né? Então, se você pegou um veículo emprestado do seu primo, devolveu ele em ótimo estado, aí o seu primo pegou esse veículo e aí estava saindo lá do estacionamento, bateu, ora, você não tem nada a ver com isso, a coisa perece para o dono, que no caso é o teu primo proprietário, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. E aí eu faço uma observação importante com vocês, que é a tutela específica nas obrigações de dar e restituir. A tutela específica, pessoal, ela é trazida basicamente pelo Código de Processo Civil, tema que vocês estudarão com mais detalhamento nas aulas de processo civil, né? E a tutela específica, ela não se dá somente nas obrigações de dar e restituir, mas também nas obrigações de fazer ou não fazer, tá? Mas é tema, repito, próprio de processo civil, beleza? O que significa tutela específica? Significa você compelir, né, judicialmente o devedor a cumprir sua obrigação, seja dando a coisa, seja fazendo ou não fazendo algo, tá? Isso é possível, ou seja, nem sempre o inadimplemento das obrigações vai resultar apenas em perdas e danos, né? Ele pode resultar, sim, no cumprimento forçado da obrigação, tá? Isso a gente vai até ver melhor com mais exemplos na obrigação de fazer e não fazer, tá bom? Então, se a prestação é possível de ser realizada, mas o devedor se recusa a cumpri-la, o credor pode exigir judicialmente a entrega, a restituição da coisa, além das perdas e danos. Aí eu faço remissão, ao Código de Processo Civil, pessoal. Vejam esses artigos aqui do Código de Processo Civil, que lá está detalhado como é que se dá esse procedimento, tá? O juiz ele pode fixar multa, né? Essa multa ela pode ser periódica, pode ser multa única, ou seja, R$10.000, pode ser R$100 por dia, pode ser R$200 por semana, pode ser R$1.000 por mês, tá? É uma multa periódica ou única, né? Para o caso da não entrega do bem, e o juiz também pode ordenar a emissão na posse,
caso se trate de um bem imóvel, ou busca e apreensão, caso se trate de um bem imóvel, tá bom? Além até de outras medidas que até a gente vai analisar mais detidamente, repito, as obrigações de fazer ou não fazer. Mas veja que, portanto, pessoal, né, há essa possibilidade de você requerer judicialmente, né, o cumprimento forçado da obrigação, tá? Muitas vezes, pessoal, os juízes, o que eles fazem? Eles fazem assim, olha, vamos dizer, fulano tem que entregar o carro até o dia tal, né? Caso não entregue, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por dia, limitada ao valor de R$ 30.000, quando então a obrigação será convertida em perdas e danos, né? Ou seja, os juízes, para evitar botar uma multa diária que de repente se torne astronômica, digamos que seja uma multa de R$ 100 por dia, né? Então daria mais ou menos 3 mil por mês, não é isso, pessoal? 3 mil por mês. Digamos que, vamos botar uma multa mais alta, uma multa diária de R$ 1.000, o que daria 30 mil por mês, né? E aí, digamos que o devedor não cumpra por vários meses essa obrigação, essa determinação judicial, e a multa chega ao patamar de R$ 1 milhão, né? Os juízes, eles tentam evitar, e o bem, digamos que o bem valha, sei lá, R$ 20 mil ou R$ 30 mil é o valor do bem, né? Então, os juízes, eles evitam eles evitam que a multa se propague indefinidamente no tempo, né? E muitas vezes eles limitam essa multa, dizendo que ao atingir um determinado patamar, converte-se a obrigação de entregar uma obrigação em perdas e danos, né? Tá bom? Beleza? E aí o credor ele pode exigir as perdas e danos, mais o equivalente ao bem também, pessoal. Beleza? Muito bem. Salvo se a sentença prever de forma diferente, né? Determinar de forma diferente, tá bom? Beleza, pessoal. Então, agora aqui passamos para as obrigações de fazer, né? Na obrigação de fazer, o devedor ele se compromete a prestar um serviço ou realizar uma atividade. Já analisamos isso. O que a gente ainda não viu? Quais são as espécies de obrigação de fazer? Existem 3 espécies de obrigação de fazer, tá, pessoal? Obrigação de fazer infungível, chamada também de personalíssima, o intuito personae, e é em latim. A obrigação de fazer fungível, também chamada de obrigação impessoal, e a obrigação de fazer de emitir uma declaração de vontade, que a gente vai analisar no slide seguinte, tá bom? A obrigação de fazer infungível, vocês já viram bem infungível, quando vocês estudaram a parte geral, né? Aqui é a mesma ideia de infungibilidade, ou seja, na obrigação de fazer infungível, personalíssima ou intuito personae, somente um devedor específico pode cumprir a obrigação. Isso pode decorrer de 2 fatores. Um, as qualidades do devedor, ou seja, por exemplo, você contratou um pintor, Amaral Barbosa, né, para fazer um quadro seu. Você quer esse quadro pode ser feito pelo pintor Joaquim, pelo pintor Manuel? Não, ele tem que ser feito pelo pintor Amaral Barbosa, né? Você chamou a cantora Anitta para cantar na formatura da sua faculdade, né? Você aceita que o cantor Reginaldo Rossi vá no lugar da Anitta? Nem sei se o Reginaldo Rossi está vivo, acho que não. Você aceita que o cantor, sei lá, Pablo Vittar vá no lugar da Anitta? Ou que o cantor Chico Buarque vá no lugar da Anitta? Provavelmente não, né? Provavelmente você escolheu a Anitta por ela ser a Anitta, certo? Ou qualquer outro cantor, né? E você pode pegar gêneros bem distintos, né? Sei lá, você escolheu uma banda de heavy metal para tocar no show de rock, né? Ou seja, você quer que aquela banda vá, você aceita que a banda Nat Roots, uma banda de reggae, vá no lugar da banda de rock? Não, você quer que a banda de heavy metal vá, né? Aquela banda específica, beleza? Então, o contrato é a obrigação de fazer infungível por conta das qualidades do devedor. Beleza. Outra possibilidade é que a obrigação de fazer seja infungível por isso ser acordado pelas partes. Então, as partes acordam, olha, essa obrigação só pode ser cumprida pelo fulano, pelo devedor, tá? Mesmo que não seja algo específico, né? Ou seja, você contrata um pedreiro, e aí, teoricamente, qualquer pedreiro pode construir um muro para você, mas você quer que seja esse pedreiro específico. Então, você coloca lá, ó, essa obrigação tem que ser cumprida pelo João da Silva
Barbosa, beleza? Não pode ser cumprida por mais ninguém. Um exemplo também mais comum, nos contratos de procuração, né, para advogado, normalmente pode-se estabelecer, né, que o procurador, que o advogado não pode subestabelecer, ou seja, somente ele efetivamente pode cumprir a obrigação, né? Ele não pode transferir, subestabelecer, né, permitir que outras pessoas, mesmo que a seu comando, né, realizem, cumpram a obrigação, beleza? Então tá. Então, nesses casos, a obrigação não pode ser cumprida por um terceiro. Isso vai fazer diferença se o devedor não quiser cumprir, compreende? Se o devedor não quiser cumprir, você não pode mandar um terceiro fazer. Por quê? Porque somente aquela pessoa pode cumprir com a obrigação. Beleza? Então, e já na obrigação de fazer fundível ou impessoal, a lógica é inversa, né? Quando não há exigência expressa de que uma determinada pessoa tenha que cumprir, nem se trata de ato ou serviço cuja execução dependa de qualidades pessoais do devedor. Nesse caso, a obrigação pode ser cumprida por um terceiro. Maravilha? E aí, nesse caso, havendo descumprimento da obrigação por parte do devedor, vai ser possível ao credor colocar um terceiro para fazer no lugar do devedor, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Mas essa que é a importância dessa diferença. E a terceira espécie, né, a obrigação de fazer consistente em emitir uma declaração de vontade, a obrigação de fazer também, né? Então, nesse caso, a vontade do inadimplente, ela pode ser substituída pela do juiz, tá? Mais uma vez aqui, ó, tutela específica da obrigação, mas dessa vez o juiz não vai estipular multa, né? Normalmente, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma decisão que vai substituir, fazer as vezes da vontade do devedor, tá? Vamos lá. Artigo 501 do CPC, atenção, Código de Processo Civil, galerinha. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitado e julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Então, há uma substituição da vontade do devedor pela vontade do Estado, né, na pessoa do juiz. Então, um exemplo de obrigação de declaração de vontade, de fazer, né, é quando você celebra um contrato preliminar de compra e venda, há aí uma obrigação de que celebre-se posteriormente o contrato definitivo de compra e venda, né? Não havendo esse cumprimento, né? Não havendo esse cumprimento, é possível ao interessado pleitear ao juiz, né, essa declaração de vontade em substituição do devedor, tá? É o que diz o artigo 464 do Código Civil. Vocês vão analisar isso em contrato parte geral, tá? Esgotando o prazo, isso aqui trata do contrato preliminar, tá, pessoal? Está dentro do contrato preliminar. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo o caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se ele supuser a natureza da obrigação. Maravilha? Vocês vejam aqui que eu já estou adiantando temas para vocês de outras matérias, né? De outras matérias, não, de outras disciplinas, né, que vocês verão futuramente no curso de Direito, mas isso é importantíssimo, pessoal, eu adiantar, mesmo que eu não me aprofunde e não detalhe, né, porque não é o caso, mas isso é importantíssimo para vocês já irem entendendo que a obrigação ela se relaciona com diversos outros temas, né, que não é uma coisa meramente abstrata, meramente teórica, não é uma coisa também que é só de entregar vaca, entregar a saca de café, né, tem coisas bastante assim diferentes do que se encontra nos manuais clássicos ou nas aulas clássicas de direito às obrigações, né? Como por exemplo justamente isso, você pode contrato preliminar, né? Você obriga a pessoa a celebrar esse contrato, né? Por meio de uma substituição da vontade dela pela vontade estatal, caso haja recusa dessa pessoa, né? Enfim, diversas outras questões que a gente vai analisar ainda na aula de hoje, tá? Que são questões assim, práticas de temas que vocês ainda não viram, mas que isso vai ajudar vocês demais a consolidar o entendimento, beleza? E se vocês estão curtindo aí curtindo a aula, curtindo os exemplos, a didática, deixa aqui nos comentários, ó, deixa aqui, ó, nos comentários para mim. Maravilha? Vamos seguir então. E se a obrigação de fazer não for cumprida, o que acontece, pessoal? Olha, se não tiver culpa do devedor, a mesma regra que a gente analisou anteriormente, ó, resolve-se a obrigação, né? É claro que, caso o credor já tenha adiantado algum pagamento ao devedor, o devedor tem que devolver esse valor ao credor, né? Resolve-se a obrigação significa voltar ao estado anterior à celebração daquele negócio jurídico, tá bom? Então, o eventual dinheiro adiantado pelo credor volta, né? O devedor tem que devolver.
e o devedor não é mais obrigado a cumprir a obrigação, porque ela não pode ser cumprida, mas não houve culpa do devedor. Exemplo, o pedreiro, né, ele é contratado para fazer uma obra, concluir uma obra, uma construção de um muro dentro de 5 dias. E aí ele está indo lá no primeiro dia para fazer a obra, ele é atropelado por um motorista que avançou o sinal vermelho, e aí ele fica no hospital durante 1 mês. Ele vai conseguir construir o muro dentro de 5 dias? Não consegue, pessoal, não consegue. Ele teve culpa em ser atropelado? Não teve, ele atravessou o sinal porque o sinal estava aberto. O motorista que avançou o sinal. Portanto, acabou, encerra essa obrigação. Ele não precisa mais construir o muro e o credor também não precisa mais pagar o que devia, o que tinha contratado com ele, né? E caso o pedreiro já tivesse recebido algum valor adiantado a título, né, de construir o muro, ele devolve esse valor para o credor, beleza? Fácil, pessoal, tranquilo. Então, sem culpa, resolve essa obrigação. E se tiver culpa, pessoal, aí tem 2 possibilidades, ó. Então, o credor ele pode resolver a obrigação mais perdas e danos, regra tradicional, ou ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, que é o que a gente já viu ali no caso da tutela específica, mas também perdas e danos, beleza? Então, imagina o seguinte caso, ó, pessoal. Maria, ela tem um plano de saúde com diversas coberturas, né? E ela fica doente e o médico determina que ela faça uma cirurgia urgente para curar a doença dela. E isso é coberto pelo plano de saúde. Ela vai lá, pede autorização do plano de saúde e o plano de saúde faz o quê? Indevidamente recusa a autorização da cirurgia. Ora, Maria não consegue fazer a cirurgia porque seu plano de saúde não autorizou de forma ilícita, né? Uma vez que isso era previsto em contrato. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O que é que Maria pode fazer, pessoal? Ela pode ajuizar ou ela pode, olha, então não quero mais esse contrato com vocês, vou celebrar um contrato com uma outra operadora de plano de saúde, e aí eu vou pedir perdas e danos para você. Bom, é uma possibilidade. O problema, né, é que esse contrato com uma outra operadora de um plano de saúde, normalmente tem aquele prazo de carência, né, que é um período em que a pessoa não pode se valer do plano de saúde em razão de doenças pré-existentes, que era justamente esse caso do exemplo, né? Então, o que ela pode fazer, o que é mais comum na prática? Ela procura um advogado, e o advogado diz o seguinte, ó, vamos ajuizar uma ação judicial pedindo cumprimento forçado da obrigação, ou seja, pedindo que o plano seja obrigado a autorizar essa cirurgia. E, além disso, vão pedir também danos morais pela violação a direitos de sua personalidade, tá? Agora, pessoal, aí eu vou entrar em processo civil, né? A Maria ela pode esperar o trânsito em julgado da sentença, né? Ou seja, o processo transcorrer até seu final, para só então, obtendo uma sentença favorável, ser operada? Não. Então, nesse caso, o Código de Processo Civil ele faculta ao advogado requerer antecipação dos efeitos da tutela, né? Então, o juiz pode, de imediato, desde o início do processo, mesmo antes de ouvir o réu, determinar, obrigar que ele cumpra a obrigação, e o juiz manda citar e intimar o réu para que se defenda e cumpra a obrigação no prazo, por exemplo, de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 5.000, beleza? É um exemplo, tá? Tutela específica da obrigação, beleza? Vejam que eu estou falando aqui de processo civil, porque essa parte eu tenho que dialogar com o processo civil para vocês entenderem, tá? Como eu sou advogado, é bom que eu tenho experiência, né? Eu consigo passar para vocês aí casos, inclusive que eu já tive cliente, né? Casos concretos de forma que vocês consigam entender melhor essa parte do direito material obrigacional, beleza? Beleza, galera. Então, ó, já dei 2 exemplos aqui muito feras para vocês entenderem aqui o que ocorre no não cumprimento da obrigação de fazer, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Botei um caso aqui concreto também, bastante interessante, tá? Caso real esse. João celebra um contrato de promessa de compra e venda com Maria, com a condição de que se desse o trânsito em julgado da decisão que declarou. Bom, não está muito claro aqui. Vamos lá. João celebra o contrato de compra e venda com Maria, só que o que aconteceu, pessoal? O João ele ainda não era do proprietário do imóvel. Por quê? Porque ele obteve esse imóvel por meio de uso capião, por uma ação judicial, só que essa ação judicial ainda não havia transitado em julgado. Então, Maria falou assim, olha, João, eu quero comprar esse imóvel que muito provavelmente será seu. Só que pode ter algum recurso aí e haver uma reviravolta na decisão e você acabar não sendo considerado
proprietário do bem pelo fato de não ter havido uso capião. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai celebrar uma promessa de compra e venda, né? Você vai se comprometer a vender esse imóvel para mim e eu me comprometo a comprar de você, com uma condição. Qual é a condição? Que se transite em julgada a decisão na ação de uso capião que entendeu que esse imóvel era seu, né? Que julgou procedente o pedido. Beleza? É isso. Tá. Beleza. Antes de transitar em julgada a decisão, então, portanto, ainda pendente essa condição, né? Pendente a condição, o terreno, né? O terreno ele é declarado território indígena pelo poder público. Então, eles não podiam ainda celebrar o contrato de compra e venda porque a sentença ainda não tinha transitado em julgado. E aí, por um outro motivo, um outro fator alheio, nada a ver com esse processo, o poder público ele entende que aquela região toda é uma área indígena e declara aquilo ali território indígena e, portanto, bem público. Ou seja, ninguém mais é dono daquilo, nem João é dono daquilo mais, né? Ele até pode ser indenizado e tudo mais, tá bom, pessoal? Mas aí Maria consegue comprar um terreno que não é mais de João? Não consegue. Vejam que, nesse caso, o que ocorre com a obrigação? É a minha pergunta. O que ocorre com a obrigação? Então, havia aí uma obrigação de emitir uma obrigação de fazer, mais especificamente de emitir uma declaração de vontade, que era a celebração ali do contrato definitivo de compra e venda, só que sem culpa de João, né? Aí vocês têm que entender isso, porque eu fui declarado território indígena pelo poder público, então, sem culpa de João, ele não pode mais cumprir essa obrigação. O que acontece, pessoal? Ora, a gente viu, né? Resolve-se a obrigação, beleza? Resolve-se a obrigação sem direito a perdas e danos, tá? Eu trouxe aqui a decisão para vocês, ó. Promessa de compra e venda de bem declarado território indígena antes do cumprimento da obrigação a cargo do vendedor. Constituído o território indígena por decreto governamental publicado após a celebração do contrato de compra e venda, do contrato de promessa de compra e venda, sobre a qual pendia como ônus do devedor a comprovação de trânsito em julgado de ação de uso capião, o que acontece? Resolve-se o contrato, né, por motivo de caso fortuito ou força maior. Nesse caso, a gente entendeu que é força maior. Independentemente de responsabilidade das partes, não se caracterizando o caso como contrato expelido, né, incidindo na teoria da imprevisão, blá, blá, blá. E trata de outras questões que vocês vão analisar em contrato em geral, beleza? Parte geral de contratos. Muito bem? Compreendido? Vejam que um caso complexo como esse utiliza-se de conhecimentos que a gente está aprendendo desde agora, direito obrigacional, beleza? Maravilha, pessoal. E nas obrigações de fazer, como eu já adiantei, também é possível a tutela específica, né? Então, se a prestação é possível de ser realizada, mas o devedor se recusar a cumpri-la, o credor pode exigir judicialmente que o devedor cumpra a prestação, além de exigir perdas e danos. Exemplo da seguradora que eu dei, o plano de saúde, né? A seguradora que recusa o cumprimento, né? Que recusa autorizar a realização de uma cirurgia que era coberta pelo plano de saúde, né? O devedor pode exigir a tutela específica da obrigação, tá? Se a obrigação for fungível, o credor pode pedir também, aí aquela diferença de obrigação fungível e infungível, né? Que um terceiro a realize, tá? Ele pode pedir que um terceiro a realize. Por quê? Porque aí é uma obrigação fungível qualquer, devedor pode cumpri-la, beleza? Lembrando que, mesmo nesse caso, ele também pode continuar exigindo perdas e danos do devedor. E aí vamos ler o artigo 249. Ó. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandar executar a custa do devedor, havendo recuso ou mora deixe, sem prejuízo de indenização cabível. E aqui, pessoal, o parágrafo único ele vai tratar da uma espécie de uma hipótese, né? Uma hipótese de autotutela, tá? Autotutela. Veja só, pessoal, o credor, nesse caso de urgência, ele vai poder, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois de ressarcido. Beleza? Só entenda aqui, pessoal, se ele optar pela resolução do contrato mais perdas e danos, beleza também, resolve o contrato, perdas e danos, e eu vou contratar um terceiro, entendeu? Não quero mais o seu serviço, sabe? Tipo, eu contratei alguém para reformar minha casa. O cara não vai. A gente combinou que no dia 10 de janeiro ele começaria os trabalhos. Chega a 10, ele não aparece, 11 ele não aparece, 12 ele não aparece. Você liga para o cara não te atende. Você precisa ajuizar uma ação ou você precisa se valer desse artigo, né, para contratar outra pessoa para fazer? Não. Você entende que o contrato foi descumprido e você tem a opção de resolver a obrigação e pedir perdas e danos, e aí você contrata uma outra empresa de reforma para reformar seu apartamento, beleza? É a hipótese mais
clássica, tá? Tanto até que essa hipótese aqui do parágrafo único nem é tão utilizada assim na prática, beleza? Então, um exemplo aqui, ó, pessoal, passageiro que é preterido pela companhia aérea, né, por conta de overbooking, assim ele contrata serviços de outra companhia aérea, né? Ou seja, considera o contrato descumprido, né, resolvido a obrigação ali com perdas e danos, ele vai pedir perdas e danos, vai pedir a devolução do valor que ele pagou na passagem, vai pedir danos morais, né, judicialmente, e ele contrata com uma outra empresa, né? O que é o overbooking, pessoal? É o seguinte, vamos lá então, ó. O João comprou uma passagem aérea para ir do Rio de Janeiro a São Paulo. Ele chega lá no aeroporto e a companhia aérea fala o seguinte: olha, João, o nosso voo está lotado, não tem como você viajar com a gente. Eu, João, olha, mas eu comprei a passagem, eu tenho aqui a passagem comprada, poltrona e tudo. A companhia fala, infelizmente, a gente praticou o overbooking. O que é overbooking, pessoal? A companhia aérea não vai falar isso, tá? Eu estou falando isso só por questão de... para vocês entenderem o que é, né? A companhia só vai dizer que não é possível, por problemas técnicos ou operacionais, encaixar o passageiro na viagem. Mas se for overbooking, o que é overbooking? Digamos que no avião tenha 100 lugares no avião. Como a companhia aérea sabe que muitas pessoas não aparecem, né, o chamado no-show, ela vende mais passagens do que assentos, tá? Justamente confiando que um número X de pessoas não vai aparecer. Só que pode dar o azar desse número X aparecer, né? E aí ter mais passageiros do que assentos. Isso é o chamado overbooking, beleza? Aí o João fala, olha, não consigo viajar com essa companhia, mas eu tenho um compromisso urgente em São Paulo, né? Eu tenho uma reunião de negócios urgente, eu tenho um atendimento médico urgente em São Paulo, eu vou palestrar em São Paulo, enfim. Ou eu vou passar o aniversário do meu filho que mora em São Paulo junto com ele. Não posso deixar de ir para São Paulo, é urgente eu ir. O que o João faz? Contrato, paga na hora ali uma passagem de uma outra companhia aérea, provavelmente ele vai pagar muito caro, viaja, vai pedir o ressarcimento, né, desse valor para a companhia aérea, do que ele pagou a mais ali, do excesso, né? E vai pedir também indenização por danos morais, beleza? Por que não vale a pena ele pedir, né? Ele pedir a devolução do valor que ele pagou para a companhia inicial, né? Porque normalmente ele pagou mais barato, se ele pagou antecipado, né? Quando você compra uma passagem na hora é caro. Então ele vai pedir o quê? Seja mantido ali aquele valor, né, que ele pagou, mas que a empresa obrigue ele a pagar. E aí é justamente essa hipótese aqui, ó, do parágrafo único do artigo 249, né? Ele vai sem autorização judicial, né? Executar o fato, ou seja, viajar por meio de uma outra companhia, sendo depois ressarcido dessa passagem mais cara que ele teve que pagar para a nova companhia que ele contratou. Maravilha, pessoal? Sobre os procedimentos aí judiciais, faço aí remissão a artigos do Código de Processo Civil. Maravilha? Muito bem, pessoal. Acho que vocês estão aí feras em obrigações, apesar de serem várias regras. Acho que vocês conseguem organizar o caderno, né? Acho que a gente conseguiu aqui explicar de forma bastante didática, com bastante exemplos para vocês, beleza? Acho que vocês estão entendendo aí. Se chegar algum cliente para vocês, algum parente, cliente não que vocês ainda estão estudando, né? Mas se tiver, sei lá, eventuais advogados assistindo, ou se vocês forem consultados por um parente, o que é bastante comum, acho que vocês já vão saber aí resolver, né, diversas perguntas, diversas dúvidas. Maravilha? Então vamos lá, ó, mais um caso real aqui, pessoal, para a gente trabalhar e consolidar o entendimento. Carlos é motorista de caminhão, ele acionou a seguradora dele para consertar o seu veículo, uma vez que o mesmo estava com problema. A seguradora, então, tirar essa vírgula aqui, né? A seguradora, então, informou que ele pegaria e levaria o caminhão dele para a oficina próxima, a fim de reparar o veículo. Todavia, a empresa nada fez, ou seja, a seguradora não foi lá, pegou o caminhão e levou para uma oficina para ele ser consertado. Carlos entrou em contato diversas vezes com a seguradora, mas não conseguiu que o seu veículo fosse levado e reparado, a despeito das constantes promessas da empresa. E o Carlos, ele está o quê, pessoal? Desesperado. E afinal, ele é caminhoneiro e precisa do caminhão para ganhar dinheiro e se sustentar. Então, ele está desesperado. E aí ele te procura. Doutor, o que eu posso fazer? Isso aconteceu, eu acabei de relatar para você, o que eu posso fazer? Bom, pessoal, ele pode fazer várias coisas. Eu não espero que vocês saibam todas as possibilidades, tá? Como, por exemplo, notificar, ou como, por exemplo, ajuizar uma ação pedindo antecipação de tutela, tá? Mas uma das possibilidades você tem que saber, que é o quê? A autotutela prevista no artigo 249 do Código Civil, beleza? Isso vocês têm que saber,
né? Afinal, a gente acabou de aprender. E foi justamente isso que o motorista fez aqui no caso concreto, ó, pessoal. Ele pegou o caminhão, levou para uma outra oficina particular e depois pediu aí, ó, aí o conserto custou R$10.000, ele ajuizou uma ação em face da seguradora, pediam R$10.000, que era o valor relativo ao conserto, que teoricamente quem deveria ter feito seria a seguradora, né? E além disso também ele pediu danos morais. Os danos morais foram julgados improcedentes, tá? Porque há uma tendência da jurisprudência de dizer que em relações contratuais, inadimplemento contratual não gera dano moral, apesar de eu não concordar com isso, e eu trabalho mais profundamente com isso nas minhas aulas de responsabilidade civil, tá? Que estão, pelo menos nesse momento que eu estou gravando essa aula, disponíveis aqui no YouTube, tá? E condenou a empresa a pagar, né, a ressarcir o que o caminhoneiro tinha gasto para consertar na outra oficina, beleza? Então, ação de cobrança acumulada do pedido indenizatório, avisos de sinistro informado à seguradora, mora injustificada, mora, a gente vai ver mais adiante, é a demora, né? É a demora injustificada no cumprimento da obrigação contratual de custear o conserto do veículo, reparos contratados pelo próprio segurado em oficina não credenciada. Restituição, é o que ele pediu, a restituição dos valores pela seguradora, cabimento, beleza? Cabimento. Aí o dano moral, que não é tópico aqui da nossa aula, né, entendeu que não, tá? Porque o caso de mero inadimplemento contratual, essa tendência aí que eu falei da jurisprudência, muito embora eu não concorde com ela, tá bom? Beleza. Então, a decisão foi nesse sentido. Vejam que, mais uma vez, um caso mais complexo, um caso bastante prático, sendo resolvido por meio de regras atinentes ao direito obrigacional. Vejam como o direito obrigacional, mais do que importante, ele é prático, né, pessoal? Ele não é algo assim abstrato, como normalmente aparece aí em alguns manuais, em algumas aulas, né, de direito das obrigações. Show de bola? Muito bem, pessoal. Agora partimos aqui para o final, que é a obrigação de não fazer, né? Já vimos a obrigação de fazer, já vimos a obrigação de dar, dentro dela a obrigação de restituir, né? Já vimos a obrigação de fazer e agora a obrigação de não fazer. Como a gente já aprendeu, a obrigação de não fazer, na obrigação de não fazer, o devedor ele se compromete a não realizar determinado ato ou atividade. E aí eu tinha dado exemplos de não construir um muro, ou não construir a casa acima de 2 andares, e etc, etc. E eu vou dar outros exemplos aqui para vocês, bastante interessantes, tá? Então, olha, pessoal, o contrato de exclusividade de um ator com a emissora de TV, né? Então, vamos dizer que a TV Globo contrate o autor, o artista, né? Mariano, tá? Estou inventando aqui, pessoal, Mariano. E aí, dentro desse contrato, vão ter lá várias obrigações, né? Uma dessas obrigações vai ser a obrigação de exclusividade, ou seja, enquanto o contrato com a Globo, entre Mariano e Globo, estiver vigente, Mariano não poderá aparecer, prestar serviços para nenhuma outra emissora, beleza? Um contrato de exclusividade. Lembra daquele caso do Zeca Pagodinho, pessoal, que a gente trabalhou? Então, ali havia também uma cláusula de exclusividade, né? A obrigação do Zeca Pagodinho de não fazer. Que obrigação é essa? Não realizar, né? Não se prestar a ser garoto propaganda de outras empresas do ramo, né, de bebidas alcoólicas, enquanto vigorasse o contrato entre Zeca Pagodinho e Kim Cariol, beleza? Obrigação de não fazer. Outro exemplo, o acordo, né, entre o empregador e o diretor dessa empresa, de que esse diretor não poderá trabalhar em nenhuma outra empresa do mesmo ramo por 3 anos após o término do contrato de trabalho, né? Então, assim, como o diretor vai ter acesso a dados essenciais, dados confidenciais da empresa, né? Digamos que seja uma empresa de telefonia, né? Então, ele tem ali acesso ao número de clientes, ao ticket médio dos clientes, quais são as áreas de prospecção, né, de novos clientes, quais são as áreas de novos desenvolvimentos, de novas tecnologias. Então, assim, o diretor ele acaba tendo acesso a informações que, se caírem nas mãos de uma empresa concorrente, vai ser muito prejudicial para a empresa, né? Então, eles celebram um contrato dizendo, olha, até 3 anos ou 5, tá? Pode variar. Quando a gente terminar esse contrato de trabalho, né, você não vai poder trabalhar em nenhuma outra empresa na área de telecomunicações, tá? Durante o prazo de 3, 4, 5 anos, beleza? Muitas vezes, pessoal, nesses contratos, quando há essa cláusula, né, de não trabalhar após encerrado o contrato de trabalho, há uma contraprestação, né? Normalmente a empresa ela paga algum valor para que esse diretor ele possa aí, viver, né? Enquanto não pode trabalhar numa empresa concorrente, beleza?
Muito bem, então, segundo exemplo aqui. Terceiro exemplo, ó, a cláusula de não concorrência, prevista no artigo 1147 do Código Civil, que diz o seguinte, ó, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, você tem uma padaria, né? Você tem uma padaria. E aí você vende essa padaria para uma outra pessoa. Tá? Se vocês não combinarem nada no contrato, você que vendeu a padaria não vai poder abrir uma outra padaria, tá? Concorrente ali naquele mesmo local, fazendo concorrência a quem comprou a sua padaria, beleza? Isso vocês se estudam, pessoal, em direito empresarial, tá bom? Estou trazendo aqui porque é uma questão interessante, prática, que envolve obrigação de não fazer, beleza? Chamado trespasse aí, né? O trespasse, beleza? Isso vocês vão estudar mais a fundo em direito empresarial. E eu trouxe mais um exemplo aqui muito interessante, pessoal, que talvez vocês vejam em direito empresarial, talvez não, tá? Porque é uma questão, assim, bastante específica, que é a chamada cláusula de raio, tá? Também chamada de exclusividade territorial. Ela é celebrada muitas vezes entre o shopping center e os seus lojistas, né? E por meio dela, o lojista ele fica impedido de abrir uma outra loja dentro de um raio perto daquele shopping, né? Ou seja, o shopping center ele quer que aquela loja, digamos que a Mr. Cat vai abrir uma loja no shopping Rio Sul. E aí o shopping Rio Sul diz, beleza, Mr. Cat, agora, você abrindo a loja aqui no meu shopping, você não vai poder abrir nenhuma outra loja Mr. Cat próximo aqui ao meu shopping. Por quê? Porque eu quero que todo mundo aqui da região que queira comprar um sapato da Mr. Cat venha ao meu shopping, porque isso para mim é bom. Não que vá a uma loja na rua, né? Então, normalmente essa cláusula ela estipula um raio, né? O raio, vamos dizer assim, o shopping está aqui. Vou botar aqui o shopping. E aí dentro do shopping, né, vão estar as lojas lá, né? Beleza. E aí o shopping diz o seguinte, ó, você, lojista, que quer abrir a tua loja aqui, dentro de um raio, por que raio, pessoal? Porque raio é a metade ali da circunferência, né? De uma circunferência, né? Dentro de, vamos dizer assim, ó, 3 quilômetros. Então, 3 quilômetros em volta aqui do shopping center, vou botar aqui o shopping. Tá só shop. Você, lojista, não poderá abrir uma loja para evitar que concorra com essa loja aqui do shopping center, beleza? Essa é a cláusula de raio, tá, pessoal? O CAD, que é o órgão, né, que trata aí da concorrência, e é a autarquia, né, que trata da concorrência, e também o poder público, né, inclusive com decisões da CJ, entendem que a cláusula de raio, em regra, ela é válida, tá? Ela é lícita, tá? Salvo hipóteses excepcionais que pode haver alguma abusividade a ser verificada no caso concreto. Muito provavelmente vocês vão estudar isso em direito empresarial, mas talvez nem nisso, aí talvez só numa pós-graduação vocês vejam essa questão da cláusula de raio, beleza? Uma pós-graduação de direito empresarial. Beleza, pessoal? Mas eu estou trazendo isso para vocês em obrigações, tá? Então, se você está curtindo, está achando maneiro, está achando bacana, dá o seu joinha aí para mim, beleza? Para eu saber que a aula está bacana, que vocês estão gostando, né? Isso é bom para eu poder manter a minha pegada aqui das organizações da aula. Maravilha? Beleza. Então, chegamos aqui agora ao não cumprimento da obrigação de não fazer, né, galera? Mais uma vez aqui, ó, pode ter culpa, pode não ter culpa. Então, sem culpa e com culpa. Se não tiver culpa, pessoal, regra no geral, obrigação se resolve, né? Obrigação se resolve, tá? Então, João, ele acorda com a vizinha Maria, que não construiria, faltando um aqui, que não construiria um muro em seu terreno. Todavia, o poder público determina que todos os terrenos da região sejam murados. O João, ele pode cumprir a obrigação? O poder público mandou ele construir um muro, ele pode? Não. Essa obrigação, então, vai ter que ser resolvida, né? E aí sem perdas e danos, porque não houve culpa do João, beleza? Ou seja, se tornou impossível, não dá mais para cumprir a obrigação e não há culpa do devedor no caso. Então, resolve essa obrigação. E se tiver culpa, galera, vocês também já sabem, né? Já estão craques aqui, ó. Resolve a obrigação mais perdas e danos, ou exige cumprimento forçado da obrigação, que é a tutela específica, mais perdas e danos, beleza? Mesma lógica de da obrigação de fazer, tá bom? Fácil, hein, galera? Fácil, hein, galera? Fácil não é fácil não, é complicado, mas acho que vocês estão entendendo bem, galera. Acho que vocês estão entendendo bem.
Estão saindo aqui feras em direito das obrigações. Então, olha, se a prestação e a tutela específica, né, que a gente já tratado, né, que a gente já tratou até, vamos ver como é que é a tutela específica nas obrigações de fazer. A gente vai ver o artigo específico aqui, mas que é a mesma lógica do que a gente já estudou, tá? Se a prestação é possível de ser realizada, mas o devedor se recusar a cumpri-la, o credor pode exigir judicialmente que o devedor cumpra a prestação, além de exigir perdas e danos. Artigo 251 do Código Civil, pessoal. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Então, veja que só se houver culpa, né, que tem perdas e danos. E em caso de urgência, mesma lógica do artigo lá da obrigação de fazer, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Mais uma vez aqui, hipótese de autotutela. Beleza? Sobre o procedimento judicial, ver os artigos aqui do CPC, ou seja, do Código de Processo Civil, beleza? Maravilha, galera. Bom, uma pergunta aqui já para encerrar a aula, tá? Cabe fixação de multa pelo juiz nos casos de obrigação de fazer infungível, ou seja, somente uma pessoa pode realizar aquela obrigação, né? Só um pintor pode pintar um quadro, enfim, o devedor é específico, né? Ou, na verdade, as partes combinaram, não há uma qualidade específica no devedor que diga que faça com que somente ele possa cumprir a prestação, mas as partes acordaram dessa forma no contrato. E o devedor ele não está cumprindo, ele pode cumprir, mas ele não está cumprindo. Nesse caso, cabe fixação de multa pelo juiz, né, como a gente viu ali da tutela específica? Cabe, pessoal, cabe sim, tá? Mesmo nas obrigações de fazer infungível, cabe a imposição de multa, seja ela única, seja periódica, como a gente analisou. E lembrando mais uma vez que os juízes eles não deixam essa multa se eternizar no tempo. Então, normalmente eles limitam algum valor, convertendo a partir de então a obrigação de fazer numa obrigação de pagar, né? De dar perdas e danos, beleza? Maravilha. E aí eu botei aqui um julgado real, concreto, bastante interessante, que é até relacionado a direito administrativo, tá, pessoal? Nem a direito civil, mas a lógica se aplica aqui ao direito civil. O que aconteceu aqui? O judiciário, o poder judiciário, determinou que o poder público, né, fizesse aí remoção dos presos de uma determinada cadeia pública até que se estabelecessem condições mínimas de funcionamento do local. Então, era uma obrigação de fazer, ou seja, retirar os presos até que a cadeia estivesse em condições de mantê-los ali dentro, tá? E o que fez mais ainda a decisão judicial? Ó? O judicial já disse, ó, se o poder público não fizer isso, hein, aí eu estou chutando que eu não sei exatamente qual foi o teor da decisão, tá? Mas poderia ter assim. Se o poder público não cumprir essa obrigação em 60 dias, vai passar a incidir uma multa de R$10.000 por dia. Beleza? Pode isso ou não pode, pessoal? É uma multa. A obrigação de fazer é infungível, né? Somente o poder público ele pode remover os presos e reformar aquela cadeia ali, né? Então, a obrigação de fazer é infungível e há uma multa diária aplicada para o caso de não cumprimento, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui, ó, pessoal. É cabível, mesmo contra a fazenda pública, então aí eu já estou te dando aí para vocês, ó, conhecimentos a mais de direito administrativo, tá? A cominação de multa diária, ou seja, chamada de astrente, tá? A multa diária pode ser chamada de astrente. Salvo engano, astrente é um termo em francês, tá, pessoal? Salvo engano. Agora estou na dúvida se é em latim ou francês. Mas acho que é francês, tá? Como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer, seja fungível ou infungível, e também a obrigação de entregar coisa, né? A obrigação de dar, beleza? Muito importante e interessante. E aí depois ela vai falar lá da multa diária, tá? A apreciação dos critérios para a fixação do valor arbitrado a título de multa diária ensejaria o reexame de matéria fática probatória e encontra, óbvio, impedimento na súmula 7, ou seja, o STJ está dizendo, eu não posso analisar essa matéria porque essa matéria envolveria a revisão de matéria fática probatória, que é impedido de eu fazer pela súmula 7, tá? Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura nesse caso. Então, assim, se a multa for muito exagerada, se a multa for muito exagerada para cima, muito exagerada para baixo, aí o STJ entende que pode, sim, analisar para rever o valor da multa, mas, em regra, o STJ não revê valor de multas, beleza? Muito bem, é isso que está dizendo aqui. Isso é aula de processo civil, estou dando uma palhinha, tá? O que eu quero que é importante, o que eu quero que vocês saibam aqui é isso, ó, que é cabível
mesmo quando está fazendo a obra pública, também não me interessa que vocês saibam, tá? Que isso já envolve direito administrativo. Então, que é cabível, sim, seja contra a fazenda pública, seja contra particulares, a imposição de multa diária como meio de forçar o devedor a cumprir a obrigação, seja essa uma obrigação de dar, seja essa uma obrigação de fazer, fungível ou infungível, beleza? E com isso, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula. Desejo a vocês aí ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!